Senhoras e senhores, dando continuidade aos trabalhos, chamamos para coordenar a mesa o papel das universidades na formação de professores, seguida de debate, o professor Cássio Bessa, da CONTE. Boa tarde a todos. Vamos então de imediato fazer então o painel aqui, o papel das universidades na formação de professores. Quero então convidar a nossa companheira Jussara Dutra Vieira, secretária de Justiça e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul e vice-presidenta mundial internacional da educação. Também chamar a companheira Madalena Guasco Peixoto, nossa coordenadora da CONTE. Me sinto muito honrado estar no meio dessas duas companheiras, lutadoras e grandes companheiras de luta nosso, né, e em especial também colegas minhas de muito tempo de militância aí. De fato, a gente viu, né, o nosso horário. Queria justificar aqui, inclusive, que duas painelistas participantes, elas justificaram a sua ausência. A Maria Beatriz Luce, que é secretária de Educação Básica do MEC, Ministério da Educação, aqui no Brasil, ela estava agendada, confirmada no nosso evento, e de última hora, essa semana, nos comunicou, né, em função da agenda do MEC, a sua ausência, na qual ela lamentou muito, ela que estaria aqui na sua terra, né, Rio Grande do Sul, inclusive se colocou à disposição para enviar um material, colocar no blog aí do encontro o material que ela iria apresentar aqui para a gente ter acesso, né, mas pediu então desculpas por não poder estar aqui conosco hoje. Da mesma maneira, a companheira Verônica Bittencourt, secretária adjunta da CONADO da Argentina, que também por uma agenda de negociação sindical lá com o governo na Argentina, não pode estar presente conosco. Então teremos duas painelistas, como já foi falado na mesa anterior, né, a gente, no final de tarde, para não ficarmos só nós na mesa aqui, ao final dos trabalhos, nós vamos controlar o tempo, né, vão ter as duas painelistas, e depois teremos uma rodada de debate, a exemplo do que foi feito agora, com 5 intervenções aí no máximo. Tá bem? A gente sempre, quando faz uma reunião, um seminário, diz que o bom seminário, a boa reunião, é aquela que termina, né, com o mesmo número de pessoas quando a gente começa. Então estamos todos nós aqui, e a ideia é que a gente possa então aproveitar esse debate e cumprir a nossa agenda de hoje. Tá bom? Não combinei aqui com elas quem é que começaria. Quem sabe passo então para Jussara, que está chegando agora no microfone, depois a Madalena. Pode ser? Tá bom. Então, boa noite a todas e todos. Queria cumprimentar aqui o Cássio, que coordena a nossa mesa, a Madalena, tantos e tantas companheiras aqui do Brasil, da Argentina, enfim, de tantos países, do Uruguai, da Costa Rica, enfim, que eu estou enxergando aqui, né? Dizer que é uma alegria estar aqui. Eu estou honrada também de participar. Eu hoje sou base da CNTE, já fui dirigente, hoje sou base com muita honra, mas não me reivindico mais, porque como eu estou no governo,
a gente não pode constranger o movimento, porque às vezes o movimento, né, ele tem pautas muito críticas e é o seu papel, né? Eu continuo na Internacional da Educação, porque o nosso mandato vai até julho do ano que vem, e porque avalio que, num plano internacional, não existe muita contradição, digamos assim, em estar no movimento e estar no governo. Mas, localmente, eu acho que sim, porque, às vezes, estamos todos lá no mesmo projeto, mas com papéis diferentes, né? E que são papéis que a gente não pode abrir mão, né? Não pode abrir mão estando no movimento, né? E também não pode abrir mão estando no governo. Eu fui convidada a falar sobre a questão do papel da universidade na formação dos professores. E quero dizer que cada um fala também do seu lugar, da sua experiência, da sua vivência. Eu sou uma jovem de 63 anos, que acumulou muita juventude, né? Foi acumulando e chegou até essa idade. Mas nesse meu tempo de trabalho, eu tenho 17 anos de trabalho na educação superior e 44 na educação básica. Portanto, a minha vivência é muito mais da educação básica e acho que o tema também é provocativo em relação à educação básica e é desta perspectiva, então, que eu vou me manifestar. Primeiro, eu gostaria de dizer que na experiência brasileira, na questão da educação básica, nós temos um quadro um pouco distinto nas últimas décadas e nos últimos anos, porque nós ampliamos a obrigatoriedade escolar. Foi uma luta antiga da sociedade. Hoje nós temos como perspectiva, até 2016, a ampliação da obrigatoriedade para os 4 aos 17 anos de idade. Isso significa a obrigatoriedade da educação infantil, de parte da educação infantil, da educação fundamental e da educação média no Brasil, que na Constituição chama todas essas etapas de educação básica. Embora o conceito de educação básica tenha ficado historicamente prejudicado, tá, pelo fato de que o financiamento da educação ele era muito dirigido a uma das etapas, que era a etapa fundamental, que correspondia a uma obrigatoriedade dos 7 aos 14 anos de idade, depois dos 6 aos 14 anos de idade, onde havia um foco no financiamento. E quando você prioriza o financiamento, você também prioriza aquela faixa, né, de obrigatoriedade. Então, na verdade, nós, quando conseguimos ampliar, agregando uma parte da educação infantil e da educação média, tá, também para o financiamento, que era o Fundeb, que foi o debate da mesa anterior, nós começamos a ter condições, né, melhores de construir esse conceito de educação básica, como a composição de todas essas etapas. E isso ocorreu também num período, tá, de aumento da expectativa de vida, tá, e de diminuição relativa da natalidade. Portanto, nós temos hoje um quadro mais estável, né, da população que demanda por educação e por educação pública, tá, mas nós temos passivos muito grandes, tanto os passivos da educação infantil como da educação média. E aí nós temos uma questão no Brasil que ela é relevante para todos os aspectos, seja da formação de professores, seja do financiamento da educação, que é a descentralização da educação básica.
e parece que eu estou falando sobre a mesa anterior, mas já vou entrar no assunto, né? Que é a seguinte questão. No Brasil, grosso modo, a União arrecada 70% dos impostos. Os estados, que correspondem às províncias, 25%. E os municípios, 15%. E a responsabilidade para com a educação é a seguinte: a União é responsável pela educação superior, pela educação tecnológica e parte da educação técnica. Os estados são responsáveis por toda aquela parte mais ampla obrigatória, que é a fundamental e a média, e os municípios pela educação infantil e também pela educação fundamental. Essa opção da sociedade pela educação descentralizada, ela não correspondeu historicamente às necessidades da população. E é por isso que a Cristina falava, por exemplo, que as prefeituras são grandes compradoras de programas prontos, né? Por quê? Primeiro, porque elas têm a menor capacidade de investimento, em geral. Tá? E no Brasil, mais dos 5.500 municípios, 2.000 municípios sobrevivem de repasses federais. Não tem arrecadação própria maior que o repasse que recebe. E é por isso que também os quadros técnicos das prefeituras, os secretários municipais de educação, eles são tomados emprestados, a maioria, do Estado. Não são, o município não consegue ter um grupo, né, dirigente da Secretaria Municipal formado, né, dos seus quadros e das suas necessidades, né? Então, queria, assim, rapidamente situar essas questões da realidade, né, brasileira, para dizer que nós avançamos nos últimos tempos em relação a financiamento, tá? Acho que também a questão do plano, né, que se insere no debate sobre a construção do Sistema Nacional de Educação. Porque essa descentralização, ela funcionará bem se nós tivermos um sistema, né, que reoriente também um pouco as responsabilidades dos entes federados. E esse avanço, digamos assim, do PNE, com todos os limites do conteúdo, mas o fato da sociedade discutir Plano Nacional de Educação, eu concordo com os companheiros aqui da mesa, que é um grande avanço, porque isso não era anos atrás, quando nós discutíamos, lembra, Madalena, nos Conédios, o Cássio, né? Era um debate de um setor da sociedade muito comprometido com mudanças, mas não era um debate, né, da sociedade, nem dos parlamentares, né? Enfim. Bom, então é nesse contexto aqui que nós estamos discutindo a formação de professores, porque é um contexto em que nós temos uma democratização do acesso às escolas, muito mais alunos estão nas escolas. Eu faz algum tempo, por essas outras tarefas que estou me dedicando, que não tenho pesquisa nessa área. Mas nos últimos trabalhos que ainda consegui sistematizar melhor, realmente consegui reiterar isso, que eu acho que é do conhecimento de todos. É que a democratização do acesso à educação no Brasil se fez pelo empobrecimento dos professores e dos funcionários de escola e pelo aumento dos alunos em sala de aula. Pelo aumento do número de alunos, também em sala de aula. Não mais 15, 20, mas 40, 50 em sala de aula. Isso cria uma outra condição de exercício profissional. Isto é, o aumento, né, considerável, substantivo, que é extremamente positivo,
ele não foi acompanhado do mesmo esforço pela formação dos professores e pelo conjunto da valorização profissional, ou seja, né, do salário, né, e das condições de trabalho. Eu mesma sou fruto desse tipo de formação. Comecei lá nos anos 70 e assim que eu fiz concurso, eu fui estudar, fui fazer faculdade de férias, licenciatura curta, de curta duração, para depois fazer a licenciatura plena. Isto é, eu fui fazer uma formação aligeirada numa boa instituição, que hoje é a Unijuí, aqui do Rio Grande do Sul, mas numa faculdade, na época, que nem era universidade, uma faculdade privada, que era para onde nós íamos, né, estudar. Foi assim que eu consegui fazer o meu curso superior, a minha graduação, tá, dessa forma. E isso você pode multiplicar, né? Essa geração de professores, né, foi se adequando a essa circunstância do aumento do número, né, de alunos e essa necessidade, né, de formação. Evidente, né, que essas circunstâncias, elas acabam exigindo, né, muito mais em termos do preparo, né, dos profissionais da educação. Mas ainda tínhamos, né, menos alunos, né, nas nossas salas de aula e nas nossas escolas. E na medida que isso foi se ampliando, nós também tivemos a multiplicação de contratos precários, né? Aqui, esse estado é um estado que não é dos mais problemáticos, digamos assim, da federação. Ainda assim, nós temos regiões inteiras, uma região muito rica da zona do vinho, que é Caxias do Sul, onde nós temos na rede estadual, agora com concurso já equilibrou um pouco, mais professores contratados do que professores efetivos, concursados. Tá? E aí são professores que não têm a perspectiva da continuidade. Então, esse ano não sabe se vão continuar no ano seguinte, né? Então, temos que considerar esses fatores. Mas temos também uma outra questão que eu acho extremamente relevante, que é essa questão geracional. Né? Nós, uma parte dessa geração que ainda está nas escolas, né, é uma geração, né, que raciocina e que se formou de uma forma meio cartesiana, né? E hoje tem nas salas, né, nas nossas salas de aula, uma outra geração, tá? Que é uma geração com grande influência, né, desta fase, né, do capitalismo, tá? Dessa orientação neoliberal. São esses meninos e as meninas que estão nas nossas escolas, que eu digo, às vezes a gente tem algumas expectativas e a gente está com a geração Big Brother dentro da escola. E eles não são dessa geração porque querem, é porque a sociedade, tá, é uma sociedade que apela, né, para a cultura do individualismo, da competição, do efêmero. É essa geração que está na escola. Ao mesmo tempo, é uma geração que tem muita familiaridade, né, com a informática, com a robótica, né, com as redes sociais, e é uma geração que aprende de uma forma muito mais interativa do que a gente aprendia e do que a gente também aprendeu para ser profissional da educação. Os meninos hoje aprendem de uma forma diferente. Estão nas nossas escolas e nós não sabemos o que fazer com a sua vivacidade, não sabemos o que fazer com a sua forma, né, de pensar. Eu, num trabalho que eu produzi, eu conto uma história
de uma mãe que estava elogiando seu filho, né? Como as mães elogiam, eu gosto da sua avó, então elogio o neto também, né? Eu estava num ônibus, eu estava ouvindo aquela história, e a mãe contando que o gênio do seu filho, que todos os filhos são gênios, que o gênio do seu filho pegou um controle e olhou assim, e o gênio do seu filho tinha 6 anos, não estava alfabetizado ainda. Ele pegou um controle de TV e disse assim: olha, se eu fizer um X, dá 15. E se eu fizer uma cruz, dá 15. Então ele pegava o número o 1, o 5 e o 9. Depois ele pegava o 3, o 5 e o 7 lá, e contava, dava 15. Daí ele fazia uma cruz e também dava 15. E aí a mãe perguntou: mas como é que você sabe? Como é que você descobriu? E ele respondeu: olhando. Olhando. E aí eu fiquei o resto da viagem pensando: puxa, mas eu nunca aprendi olhando, sabe? Eu só aprendi decorando e estudando, né? Não aprendi olhando. E bom, e a geração de agora, ela também aprende olhando, experimentando, tá? E eu acho que a nossa formação profissional tem que estar atenta a isso. Porque senão nós tratamos casos de desatenção na escola. Eu também não sou assim partidária de que a escola tem que ser um centro de tanta recreação, que a criança aprenda só brincando. Acho que não. Eu acho que eu tenho uma filha professora também, ela diz: mãe, aprender dói, né? Também dói, né? Então eu acho que nós temos que ter, né, certas disciplinas mentais, etc., né? Não quero dizer isso, tá? Não quero dizer que a nossa escola seja desinteressante por causa disso, mas eu acho que a escola está descompassada. Nós estamos descompassados em relação à geração que está na escola. E eu não tenho, né, não posso falar com a mesma naturalidade, digamos assim, em relação à universidade. Mas eu acho também que a universidade, né, tem também a sua responsabilidade e o seu compromisso de formar os professores e os funcionários, enfim, os profissionais da educação, lembrando que tem um planeta chamado planeta escola, que é onde ele vai aterrissar no final do seu curso, de preferência antes, de preferência fazendo uma interação antes. Então, eu queria com isso dizer que eu acho que realmente o espaço de formação inicial dos profissionais da educação é a universidade. E, preferencialmente, a maior parte que pudesse ir na universidade pública, o que não é o caso, né? Não é o caso dos nossos, né, profissionais aqui no Estado e aqui no Brasil. Mas, ser formados em uma universidade pública, por quê? Porque a universidade tem os seus problemas, por óbvio, né? Mas é na universidade que o professor, futuro professor, ele vai vivenciar não só as condições, né, de aprendizagem, mas também de pesquisa. A nossa escola tem que ser um espaço de pesquisa. Eu estava aqui muito preocupada, e estou ainda preocupada, que amanhã eu tenho uma palestra para fazer, e eu não sei o que eu vou dizer na palestra. Não tenho ideia do que eu vou dizer. Por quê? Porque a palestra é sobre aluno cidadão. É como a nossa brigada militar está com um projeto para que os alunos tenham uma inserção melhor na comunidade, e as nossas escolas estão trabalhando nisso. Eu estou dizendo que eu não sei bem o que dizer pelo seguinte: porque eu acho que a escola é um espaço que tem que ser a referência do seu meio, né? Uma das referências. Mas eu acho que a escola também está diluindo muito em cumprir algumas tarefas que eu não sei se acrescentam muito à experiência, né? Tem muitas responsabilidades para a escola. Essa é um projeto que eu acho que é positivo e tal, mas não sei
até que ponto ele se integra na experiência das nossas escolas, né, no fazer pedagógico, no planejamento das nossas escolas, porque também a escola é um pouco a solução de tudo. É a solução para o problema de trânsito, é a solução para um monte de problemas. Porque eu estou com um pouco de dúvida sobre a minha abordagem da manhã, mas esse é outro assunto. Voltando, então, ao nosso tema. Eu acho que a formação ela é adequada na universidade. E, por isso, tanto a nossa confederação, como a CONTEE, como o PROIFES, enfim, e as outras organizações aqui da América Latina tenham essa convicção, tem muita resistência a propostas massivas também de educação de EAD, né, de educação à distância para a formação de professores em larga escala. Eu acho que não temos que ter preconceito com relação à formação à distância, né, mas acho que essa não é a solução. Se fosse uma boa solução para a educação, seria uma boa solução para a engenharia, para o direito, para outras áreas também, né, de formação. Ela é sempre muito pensada e proposta para resolver, né, massivamente a questão da educação. Eu acho que formação precisa também de ambiente. O ambiente, tá, onde está o nosso professor, né, muitas vezes já em exercício, nem sempre, né, na sua formação inicial, mas na sua formação anterior, né, ao exercício, na sua formação inicial. Então, eu acho que tem que ter essa vivência, tá, da pesquisa, das novas linguagens, enfim, de tudo que a universidade, né, vai conseguindo elaborar como uma, né, das produtoras, né, do conhecimento. Acho também que nós precisamos cada vez mais prestar atenção e investir na formação permanente. E aí a formação permanente não é a formação de eventos, que às vezes a gente tem, quem é do poder público, acho que é maravilhoso fazer vários seminários, e não é isso, pelo menos não é só isso, tá? A formação permanente não pode ser um capítulo posterior à passagem do estudante pela universidade. Acho que o vínculo com a universidade, ele precisa ser mantido na formação permanente, na formação continuada. Acho que tem que ter um espaço em que a vida profissional continue integrada, né, com a formação. E acho que é possível fazer isso. Por isso que eu acho que uma das nossas bandeiras mais recentes é a questão do ano sabático aqui no Brasil, tá? Do professor, depois de 6 anos, ter um tempo para voltar à universidade. Mas mesmo quando ele está em exercício, tá, tem experiências. Pena que a Maria Beatriz não pôde vir aqui, porque ela mesma tem uma experiência da universidade dialogar, né, com as nossas escolas, né, através de algumas pessoas, né, que trabalham na escola ou são eleitos por seus pares ou escolhidos, né, para fazer esse intercâmbio com a universidade. E essa formação permanente tem a ver com as outras questões relacionadas com a valorização profissional. Eu quero falar da carreira. No Brasil, nós temos agora uma legislação que lutamos muito para conseguir, que é um piso salarial profissional para todos os professores, que ainda os estados ainda não estão cumprindo, nem os municípios, mas, enfim, temos a legislação. E essa legislação já embute o tempo, né, de atividade extra-classe, para usar uma terminologia mais, né, conservadora, mas que a gente, né, talvez seja mais universal. De um tempo em que se pode dispor, né, do próprio horário para a formação
com outros, envolvendo os outros professores e funcionários, enfim, da escola, e também o tempo individual. Então, acho que a formação tem essa interface com a carreira, com o salário, porque eu sempre digo que meio salário não justifica meio profissional, mas sem salário também é muito difícil ser bom profissional, né? Então, é necessário ter essas condições. Eu vou encerrar com duas... Obrigada. Primeiro com 3 observações. A primeira, de convidar as universidades, né, a também refletirem sobre questões emergentes hoje na nossa educação. Falo, por exemplo, da questão da inclusão. Tá? Nós temos sérios problemas, tá, a enfrentar de resistência, de inclusão nas nossas escolas. Tá? Continua a segmentação, tá? Os meninos, meninas com deficiência têm muita dificuldade de ser inseridos, porque também tem dificuldade formativa dos nossos professores e dos apoios que necessitam. De turno integral, nós temos uma cultura de que, bom, o turno inverso é o turno integral, e não é isso. Né? Acho que nós precisamos pensar pedagogicamente turno integral, porque na medida que diminui o número de alunos, acho que nós temos que aumentar as possibilidades de permanência na escola, tá? E também de uma formação menos individualizante, porque a gente diz que os médicos e os advogados, não sei que outras profissões, são formados de uma forma muito individualizante, mas às vezes também na educação nós temos esse viés. As outras duas questões que eu queria para encerrar é dizer que como uma militante da Internacional da Educação, eu acho que a gente tem avançado e está trazendo uma questão que tem a ver com o financiamento da educação, mas tem a ver com a formação, que é essa moda agora das PPPs, das parcerias público-privadas na educação. Eu acho que em espanhol seria colaboração, né? Talvez isso, não sei se dá para entender da mesma forma. E, por último, dizer que hoje eu tenho o privilégio de estar numa secretaria que é de Justiça e de Direitos Humanos, e eu acho que com todas as demandas que tem de direitos humanos, tá? E que são muitas, que são do idoso, que são da criança, que são do jovem, do adolescente, tem alguns direitos que não caíram de moda, tá? Que são direitos básicos elementares, como o direito à educação, tá? E o nosso papel não é de garantir os direitos. O nosso papel, tá, como governos do campo democrático popular, é de promover e alargar esses direitos. Então, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Vai precisar de... Tá bom. Vamos passar para a Madalena, de imediato. Minha apresentação está Não, aqui, aí, Jussara, vamos aqui para... É que vai baixar aqui. Vai baixar a tela, vocês vão ficar atrás da tela. Ah, sim.
Bem, a minha exposição provavelmente não passará de 15 minutos ou até 20 no máximo, porque eu preparei pensando que a secretária de Educação Básica viesse e nos fornecesse dados, porque hoje uma grande preocupação que nós temos é a coleta de dados sobre a questão das licenciaturas no Brasil, né? Então eu fiz só algumas reflexões pensando no tema, né? Universidade pública e o compromisso social que a universidade tem com a formação de professores. Nós passamos por graves dificuldades com a implementação do projeto neoliberal, do compromisso da universidade pública com a formação de professores. Correntes que atuam dentro da universidade se colocando numa situação de discussão sobre a falta de financiamento e a falta de dinheiro, começaram a elaborar um discurso elitista, não é? Então, assim, não podemos aumentar o número de alunos por professor, apesar de que a desproporcionalidade de aluno por professor na escola pública e na escola privada é absurda, né? É na ordem de 10 alunos por professor na escola pública, agora não mais porque aumentou o número de alunos, e de 60 por professor na escola privada. Mas mesmo assim, a meta de ampliação era para que se chegasse em 10 anos, em 20 por professor na escola pública. Então, algumas correntes na escola pública diziam, nós não queremos, porque vai abaixar a qualidade. Outro discurso era, por não ampliar os cursos noturnos, não abrir cursos noturnos. Nós sabemos que a população, ela trabalha, para poder fazer curso na universidade pública, ela precisa fazer o curso à noite. Mas existia uma corrente na universidade que dizia, não, nós já temos péssimas condições de trabalho, estamos sem dinheiro, então nós não podemos ampliar a nossa jornada para a educação noturna. Então, existia uma forte contraposição, né, e um descompromisso que foi sendo assumido nesse período da escola pública com a formação, em geral, da população, e em particular com as licenciaturas. Então, não havia muito pouca reflexão, de fato prática, na universidade pública com relação ao seu papel na formação dos professores de educação básica. O que existe na universidade, nunca deixou de existir, são pesquisas sobre essa realidade. Entre a pesquisa sobre essa realidade e a contraposição da sua efetivação prática, um grande abismo. Não é? Então, essa é uma realidade que nós vivemos. Que é a segunda questão. A alegação, como eu disse, é o rebaixamento da formação e as poucas condições de ensino, né? E também, eu li vários textos nesse período, em que se dizia também do rebaixamento da pesquisa, porque o professor, tendo que assumir uma responsabilidade maior de ensino, iria faltar tempo para poder fazer as pesquisas que eram tal. Então, essa etapa ideológica que nós vivemos, ela foi vencida parcialmente. Hoje, a universidade pública tem se debruçado, né, umas mais, outras menos, no debate sobre o seu papel na formação dos professores de educação básica. Então, tem tentado debater internamente, não mais a pesquisa sobre a educação do ponto de vista abstrato, mas também da sua consequência. E vários programas no âmbito do Reúne foram feitos no sentido de ampliar o papel das universidades públicas na formação dos professores de educação básica, né? Seja presencial, seja à distância. Com a Universidade do Brasil, né? Como é que chama? A UAB, né? Que também se preocupou em levar a formação da educação básica, que é a Universidade Aberta. Nós temos muitas resistências à educação à distância. Na Conferência Nacional de Educação, nós consensuamos que a educação inicial ela tem que ser preferencialmente presencial. Essa foi um consenso retirado por nós, mas nós sabemos também que nós vivemos num país continental, né, que impede, muitas vezes, você ter a formação do professor presencial. Então, a Universidade Aberta, ela tem o objetivo de democratizar o acesso, principalmente, né, no interior da região norte, onde você, para ir para um determinado município, tem que tomar um barco que leva 36 horas, né, o que inviabiliza você colocar campus em todo quanto é lugar. Então, a Universidade Aberta,
ela precisa ser discutida na sua qualidade enquanto educação à distância. Porque a educação à distância, quando ela é feita com qualidade, ela é uma educação que cumpre o seu papel social. Então, se tiver qualidade, ela pode ser, de fato, um fator de democratização. É claro que a EAD ela está sendo utilizada como instrumento para boa educação e está sendo utilizada também como forma de aumentar o lucro, como a gente já discutiu aqui, quando discutiu carreira docente. A LDB, nossa, ela deu um salto de qualidade quando estabeleceu que o professor de educação básica tem que ter formação de nível superior. Então, foi uma grande medida que nós conseguimos na LDB, que traz uma mudança de mentalidade, né, em todos os âmbitos da educação, da formação básica, mas da formação da licenciatura, fundamentalmente da educação infantil, que a partir da LDB de 96 passou a ser encarado educação, que não era encarado educação. Quem cuidava no Brasil da educação infantil era o Ministério da Saúde, não é? E o Ministério da Assistência Social, não era o Ministério da Educação. Não era encarado como educação. Nós vamos encarar a educação da educação infantil a partir de 1996. Numa realidade muito complicada, porque a educação infantil era particularmente considerada como cuidar, apenas o cuidar, as escolas de educação infantil tinham as cuidadeiras. E as pessoas que cuidavam, eram muitas até analfabetas. Elas não tinham formação básica inicial. Não é? Analfabetas, mas elas sabiam cuidar das crianças. Quando passa a se exigir mais do que cuidar, educar, então um grande desafio, ainda mais quando você aponta a necessidade da formação em nível superior. Então houve uma grande debate nacional sobre como cumprir essa meta que foi estabelecida na Lei de Diretrizes e Bases. E, com todas as dificuldades, as prefeituras e os estados tiveram que buscar as universidades para poder fazer convênios de formação, para que as universidades auxiliassem a cumprir no âmbito da educação infantil uma tarefa que era necessária, uma vez que a gente apontava a necessidade da formação em nível superior e também da qualificação dos profissionais que atuavam, até porque agora não era mais um local onde eu deixo a criança para que ela vá brincar e ser cuidada, mas é um local onde ela vai ser educada, né, do ponto de vista. Então, todo um trabalho de estabelecer as diretrizes curriculares, né, para a educação infantil, para vocês verem que no projeto neoliberal aqui, o Ministério da Educação ele foi destituído de suas características. Quando Lula assumiu, né, a presidência da República, o Ministério da Educação não tinha Secretaria de Educação Básica, não tinha nenhum trabalho com relação à educação infantil, tinha destituído o SESU, né, tinha esvaziado o SESU. Enfim, o Ministério da Educação não cumpriu o seu papel. Então, todo um trabalho de reestruturação do Ministério para que ele pudesse cumprir as tarefas importantes que tinham sido colocadas na Lei de Diretrizes e Bases. Bem, então, nós tivemos que fazer reformas curriculares, não é? Que tentaram integrar, né, a formação dos professores. E também tivemos uma mudança nessas diretrizes curriculares, porque a partir de 2006, as licenciaturas passaram a ser encaradas como integralidade própria. Antigamente, a gente tinha o bacharelado, fazia o bacharelado, e nos últimos 2 anos, algumas universidades eram nos últimos 2 anos, outras universidades no último ano, se fazia as matérias de licenciatura. E essas matérias eram para todos os alunos, independente se ele estava se licenciando em História, em Geografia ou em Química. Ele fazia a sua licenciatura. Ele tirava o diploma de bacharel e tirava depois o certificado de licenciado. E podia, então, dar aula na educação básica, né, particularmente a educação média, que existia a licenciatura, e o curso de pedagogia, ele era apenas bacharelado. E dentro do curso de pedagogia, que era o bacharelado, você tinha as habilitações. Gestor, professor da educação infantil, né, gestor, enfim, coordenador pedagógico. Com a reforma curricular, nós passamos a ter 2 cursos com integralidade própria. O bacharelado é um curso, a licenciatura é outro curso. Então, o estudante, ao fazer o vestibular, ele tem que optar se ele quer ser licenciado ou bacharel. Isso criou um temor nas universidades privadas e também nas universidades públicas, que começaram a considerar que o fato de você ter integralidade própria, você iria prejudicar o bacharelado. Não é? Ou seja, o aluno ia preferir
fazer o curso de licenciatura ao fazer o curso de bacharelado. Então, tentaram fazer reformas curriculares internas que integrassem os dois cursos. Então, ele poderia entrar pelo bacharelado, depois, dentro do bacharelado, ele fazer algumas matérias de licenciatura e conseguir 2 diplomas. O MEC entrou de cabeça e descredenciou todos os cursos que tentaram fazer isso. Então, nos criou um problema. Um problema que agora eu tenho que fazer ou 4 ou 3 anos de licenciatura ou 4 ou 3 anos de bacharelado. Nos criou um problema. E esse problema, depois eu vou tratar sobre isso, né? Além disso, o fato de você ter desmembrado o bacharelado da licenciatura, você criou, em vez de você ter só o estabelecimento das diretrizes curriculares, né, desses cursos, você passa a ter a lógica do total de horas. Então, você tem que ter tais e tais e tais orientações teóricas nos cursos, mas você tem que ter, no mínimo, 3.060 horas. Que aí a grande discussão é hora relógio ou hora aula. Então, o MEC, o Conselho Nacional, cada um dava um parecer. Então, hora relógio ou hora... Se é hora relógio, 3.600 horas é 3.600 horas. Se é hora aula, aumenta de 3.600. Obviamente que a compreensão foi 3.600 horas relógio, o que representa 2.000 e poucas horas, né? Sendo que de 2.000 e poucas horas, 600 é de estágio. Então, você rebaixou a formação. Obviamente, você rebaixa, você cria condições para o rebaixamento da formação do licenciado ou do professor, né? Apesar de, contraditoriamente, se exigir mais dele. Porque com a concepção de inclusão, que a Jussara citou aqui, é obrigatório no curso de licenciatura você ter educação inclusiva, é obrigatório no curso de licenciatura você ter Libras, é obrigatório no curso de licenciatura você ter história da cultura afro, é obrigatório, ou seja, você criou um monte de obrigatoriedade no curso e diminuiu o tempo para que esse curso possa ser efetivado, entre o estágio e o total de horas. E permitiu ainda o que eles chamam de hora-aula, a hora de aula, ou atividades complementares. Atividade complementar, sobre o discurso de que o professor ou qualquer um que tenha curso superior tem que ter vida cultural, e aí a discussão que o João fala, veja só, eu não posso ser um universitário e não ter ido nunca ao teatro. Né? Eu não posso ser universitário e não conhecer um conjunto de filmes, ou ler um livro, que não seja o livro obrigatório didático lá. Então, eu crio as atividades complementares. Então, de 2.000 horas, eu posso, metade delas ser atividade complementar, que eu distribuo em semestre. E que eu simplesmente apresento para o professor a minha ida ao teatro, a minha ida ao cinema, e ele valida aquilo como horas. Então, essa foi uma forma de rebaixamento, vamos dizer assim. Por outro lado, né, o reconhecimento da importância da licenciatura, que se desmembra do bacharelado, e, contraditoriamente, o rebaixamento dessa mesma formação de licenciado. Né? A partir de 1996, passou a ser entendida como educação e mudou muita coisa, como eu disse, desde lá. Nós temos múltiplos fatores que estão ligados à concepção de formação e licenciatura. Nós temos as políticas educacionais, que interferem em cada momento histórico. Nós temos aspectos culturais, nacionais, regionais e locais, que interferem na formação do professor. Nós temos o problema dos hábitos estruturados, que um pouco a Jussara tratou, né? Nós fomos formados numa determinada época histórica para lecionar para os alunos com uma outra época histórica, com outras coisas. Então, nós temos a naturalização na nossa sociedade de que é normal ter uma situação crítica de aprendizagem ruim para amplas camadas. Existe uma naturalização. Então, é assim, escola boa é só escola privada. É como se fosse natural. Isso é absolutamente natural na nossa cultura, essa compreensão. Escola boa é aquela que é a escola privada. Né? Então, essa naturalização, a forma de estruturação e de gestão que as escolas têm, por isso é ponto fundamental a discussão da gestão, porque a depender da forma de gestão, você tem uma concepção de escola. Né? Nós temos o nível de escolaridade dos pais e mães, dos estudantes, nós temos as condições sociais em que a escola está inserida, nós temos as condições gerais de trabalho dos docentes, plano de carreira, etc. E nós temos também a concepção de formação inicial e continuada, como é que está se dando
essa formação, essa ideia de formação inicial. E no caso da formação inicial, o papel desempenhado pelas instituições de educação superiores, principalmente as universidades. Então, se defende a ideia de que a educação inicial, ela tem que ser preferencialmente presencial. E que ela tem que ter um conteúdo que não é apenas ensinar didática. Ela tem que ter um conteúdo maior. Ela tem que ter um conteúdo maior, mas ela tem que ser ao mesmo tempo aligerada, porque ela pode ser em 2.000 horas. E ela pode ser em 2.000 horas, 2.600 horas, sendo que 1.000 pode ser de atividade complementar. Obviamente, acabou a formação de professor, a ideia de história. História da educação na formação de professor está sendo rechaçada. Como é que um educador vai entender a educação brasileira se ele não sabe história da educação? Ele vai achar que o problema da aprendizagem e o problema da escola é dele, porque ele não compreende o que foi a história da educação brasileira. Ele não compreende que o nosso país teve poucos momentos de democracia. Ele não compreende que a estrutura da escola brasileira é autoritária. Então ele não compreende um monte de coisa que é fundamental para a prática profissional dele e para a reflexão crítica, não é? Sociologia da educação está sumindo das escolas. Por quê? Porque eu tenho que formar o professor no tempo aligerado. Não é? E eu não estou falando só da escola privada. Essas reformas estão acontecendo também no âmbito das universidades públicas. Com uma resistência de alguns centros da área de educação que estão falando sozinho. Não é isso, João? Estão falando sozinho, porque as outras áreas não estão interessadas em ajudar os companheiros da área de educação que estão chamando a atenção para isso. E que, na visão de que a universidade tem outras prioridades, estão deixando de entender o seu papel. Aí não mais pela falta de matrículas, mas pela concepção de formação. Né? Pela concepção de formação. Então, nós temos as diretrizes curriculares do curso de pedagogia, que deixou de ser bacharelado, eu já falei. No entanto, esse mesmo curso, ele tem que formar o professor, o gestor e o coordenador, e acabou as habilitações. E com isso, você tem uma forma de dizer o seguinte, olha, a formação inicial, ela é pequena mesmo. Depois você faz a continuada. Então, a política da educação continuada não, deixou de ser a ideia que a Jussara defendeu aqui, de que permanentemente eu tenho que voltar, porque eu como professor, ou como qualquer profissional, eu tenho que sempre me atualizar, eu tenho que sempre estar pensando, refletindo, fazendo pesquisa. Deixou de ser isso para ser uma forma de compensar o aligeramento que é feito na graduação. Então, a especialização, o lato sensu, ele não é uma forma a mais de especialização, ele é a continuidade da graduação. Um rebaixamento que ocorre também no âmbito do mestrado, quando se faz um mestrado de 2 anos, tá certo? Que, imagine uma pesquisa de um mestrado de 2 anos, deixou de ser uma pesquisa, passou de ser uma monografia. Uma monografia que o aluno faz. Né? E que aí, no âmbito da produtividade, que a escola tem que ter, se você teve bolsa CAPES e seus alunos de mestrado não conseguiram fazer o mestrado em 2 anos, você perde bolsa. Então, você imagina o drama que não é para você impedir que isso ocorra. Então, nós vivemos uma situação que é complicada, porque você obriga, necessariamente, para que o profissional seja um bom profissional, a ele fazer educação continuada, porque a graduação não lhe deu. Então, nós estamos vivendo, além de tudo isso, que é uma conjuntura de como as licenciaturas estão sendo medidas no Brasil, ou concretizadas, nós vivemos também uma crise ao mesmo tempo dessas licenciaturas. E era esse dado que eu queria, porque nós não conseguimos ter esse dado. Né? Ou seja, nós temos, pela experiência concreta das escolas, uma diminuição da procura para os cursos de formação de professor. Isso é uma sensação objetiva. Os cursos de licenciatura das escolas, das universidades, estão tendo menos alunos. E evasão, principalmente em áreas como matemática e ciências naturais. Essas, então, estão passando por uma crise absurda. E essa crise, ela se deu por um monte de razões. Quem quer ser professor no Brasil? Você teve, durante o neoliberalismo, uma desvalorização que não se deu só no campo social, salarial, mas se deu também naquilo que havia se conquistado na década de 80. A década de 80 foi um momento de grande debate sobre formação de professor, onde você estabeleceu um debate sobre a formação crítica do professor, sólida do professor. Esse era o debate da década de 80.
e você perdeu aquilo que tinha sido construído na década de 80. Então, isso desvaloriza o professor como profissional, não é? Como profissional, ele é desvalorizado, e ele também é desvalorizado enquanto trabalhador. Ele é desvalorizado como profissional e como trabalhador, né? Ele deixa também de ter autonomia, apesar de que na LDB nós conseguimos colocar lá a autonomia da escola, e o projeto pedagógico da escola tem que ter a autonomia do professor, na verdade ele deixou de ter autonomia. E aqui Jussara já justificou, em certo sentido. O município passou a ter responsabilidades que ele não consegue arcar. E o que acontece, mas não é só o problema do município, as escolas privadas também. O que é melhor para ela? É melhor para ela comprar um modelo gerencial e pedagógico, pronto. Então abriu cultural, Ayrton Senna, e isso tira a autonomia do professor. Ele já é mal formado, ele já tem uma formação aligerada, ele recebe o material didático, ele é um leitor de material didático, ele deixou de ser um pensante, ele é reprodutor em sala de aula daquilo que é produzido pela Abril Cultural, é reprodutor na sala de aula daquilo que é produzido, tanto que é vergonhoso, né? Você vê umas notícias aí do material didático, que nem crítico esse material é, e às vezes muito mal feito. E ele é um reprodutor disso, né? Então, nós vivemos essa situação. Então, apesar das conquistas que nós tivemos, que ainda são pequenas, né, como o piso nacional salarial, a carreira docente, nós ainda estamos muito longe de retomar a valorização e a autoestima que o professor precisa ter socialmente, né? Isso sem contar na visão produtivista, que ainda perdura na maioria dos estados, e que tem uma visão de avaliação que é punitiva, que é de compensar o que não pode ser compensado. No estado de São Paulo, com aquela política do PSDB, então você faz uma avaliação externa num índice absurdo, que é só matemática e português, que desvaloriza todas as outras áreas do conhecimento, porque para você participar do ranking, você aumenta o número de aulas de português e de matemática, para poder se sair bem na avaliação externa, e ainda premia a escola que se saiu bem. Então, eu falo para minhas alunas lá na universidade, veja bem, eu tenho uma escola em Perdizes, que é na Zona Oeste, um local de classe alta, uma escola pública. E tem uma escola lá que é divisa com a Serra do Mar, que é Zona Sul, extrema. O professor que dá aula na Serra do Mar, ele toma 4 conduções. Ele não dá aula só na escola pública, ele faz outras coisas, e ele chega lá, encontra uma situação social muito diferente daquele de Perdizes. Quem vai se sair melhor no IDEB? Obviamente que é Perdizes. Pode dar uma zica e o outro se sair melhor, mas em geral é Perdizes. Quem recebe aumento salarial? Perdizes. Então o professor que tomou os 4 ônibus, ele é punido pelo índice. Então nós temos um conjunto de elementos que mostra a dificuldade que nós temos em melhorar, né? Então, a avaliação externa na escola tem desvalorizado um conjunto, né, de elementos importantes no âmbito político, né? Elementos importantes. Então, isso eu considero que é uma crise da licenciatura. Além da crise da licenciatura ser uma crise que tem esse âmbito mais de conteúdo interno, existe uma crise de conteúdo externo, que é a questão da contratação. A maioria dos estados tem mais professor temporário do que professor efetivo. Então, eu não tenho uma profissão. Além disso, não é obrigatório, nós estamos tentando colocar isso no Plano Nacional de Educação, a obrigatoriedade, nas estratégias, do professor lecionar na sua área. Por quê? Na falta de professor, o professor leciona qualquer coisa. Meus alunos, eles são alunos de história, eles vão lá, está precisando de professor de química, eles vão ser professor de química, porque é o que tem de vaga para o temporário, e vão ser professor temporário. E muitas deles sem se formar. Aí, no 2º ano de faculdade, já estão trabalhando na rede. Então, veja a situação que nós estamos da licenciatura no Brasil. Nós estamos vivendo uma crise da licenciatura. Isso é uma crise, não é? Então, a escola, além de tudo, reflete as mazelas da sociedade brasileira. Então, o professor, além de toda essa situação que eu acabei de dizer, ainda ele enfrenta as mazelas. Ele enfrenta a visão individualista dos alunos, que foram formados na concepção neoliberal, como disse a Jussara. Ele enfrenta a visão consumista, o funk, ostentação,
ele enfrenta tudo isso, porque faz parte da cultura, o funk, ostentação. Ele enfrenta a questão da droga, ele enfrenta a questão da agressividade na escola, ele enfrenta o utilitarismo, a visão utilitária que um tem do outro, ainda mais ele enfrenta tudo isso. E ele não é preparado para enfrentar tudo isso. Assim como a escola, eu concordo com a Jussara, o Nova tem a mesma visão que a Jussara tem, a escola não é para resolver tudo. A escola resolve tudo, você joga tudo para a escola. E isso é um problema, porque a escola não está conseguindo resolver nem aquilo que é a essência dela. E ela começa a resolver tudo, né? Então, chamar as universidades a atuar na formação dos professores é pouco, no meu modo de ver. É preciso mais que isso, né? É preciso e também não adianta só fazer programa de incentivo. O governo federal tem feito vários programas de incentivo. Alguns com algum problema, porque você faz um programa de incentivo da formação do professor no Estado, mas você não obriga que o Estado licencie o professor para poder fazer o curso. Então, cria uma confusão. Mas, enfim, de qualquer jeito, tanto a CAPES como o governo federal, preocupados com um número cada vez menor de licenciados, eles têm se preocupado em montar programas, não é? Mas só isso não tem sido suficiente, né? Porque o discurso de qualidade se deslocou dos sujeitos que atuam na escola, principalmente os professores e professoras, e das condições nas quais se efetiva o fazer escolar, e passou a ser medido pela quantidade de aprendizado dos alunos, simplesmente, não é? Então, a crise da licenciatura revela uma crise da educação brasileira em vários de seus aspectos. Pode passar. Os dados, né? E esses dados, vejam, eu tenho o dado de 2005, você não acha dado atual. O dado de 2005 mostra que aumentou o número de matrículas, dobrou, né, praticamente matrículas na pedagogia, e nas outras licenciaturas foi para 52%. Mas, no geral, foi de 37% o crescimento. 63% em universidades, sendo que dessas, 80% nas universidades privadas. Esse dado é da Bernadette Gatti, que fez uma pesquisa publicada em 2010, mas ela não tinha dados mais atualizados de 2010. O que a gente sabe é que esse dado está diferente. Houve realmente uma queda na procura dos cursos de licenciatura. Mas aqui não aparece ainda essa queda. Por isso que eu tinha a ilusão de que ela viesse, né, para nos dar esse dado. O INEP não tem os dados, é isso que está escrito aí, não precisa falar, quer dizer, não dá os dados. Mas a rede privada, ela mantém seus cursos de licenciatura. Então, se você for ver, por exemplo, a Unip em São Paulo, ela tem 36 turmas de pedagogia este ano, de primeiro ano. Enquanto está fechando as licenciaturas em algumas instituições, ela está com 36. Mas ela faz isso porque ela trabalha com mensalidades baixas e ela tem... Ela capta via FIES, via licenciatura o FIES. Então, ela mantém as licenciaturas com essa... Tanto que alguns cursos na Unip são gratuitos, para que ela mantenha o padrão de licenciatura que ela precisa. Então, para mim, as universidades públicas e privadas de qualidade possuem um papel fundamental na superação da crise e na valorização das licenciaturas. Mas, para isso, além das pesquisas que fazem, e dos cursos de formação que proporcionam, eles devem se integrar na luta pela valorização. Nós temos uma universidade que é reacionária. Sabe como é considerado sindicalista na universidade? Eu sou acadêmica e sou sindicalista. Eu produzo pesquisa na área acadêmica e faço um sacrifício danado porque sou sindicalista. Mas tem gente que olha para mim e fala, mas não é sindicalista. Sindicalismo para ele é rebaixamento mental. Rebaixamento mental. A universidade não participa do Plano Nacional de Educação organizadamente? O que ela tem a ver com isso? Como assim? O que ela tem a ver com isso? Então, ela tem que assumir que essas bandeiras não são sindicais. O fortalecimento da formação do professor da educação básica, não, a plano de carreira, dedicação exclusiva, não é bandeira do movimento sindical. É bandeira dos pesquisadores de educação que levam a sério a educação. Porque eles brincam de levar a sério. Eles são profissionais da educação de mentirinha. Porque um profissional que é coerente, ele não orienta um mestrando, vai para a banca e depois vai dormir sossegado com a crise que existe na educação brasileira. Ele não coloca a universidade, ele não abre a universidade para debater isso. E ele não se mobiliza. E ele acha que quem é sindicalista
jornalista é um bando de atrasados que não tem o que fazer e que está lá fazendo política pública enquanto ele estuda política pública. É ridículo essa visão da universidade. E isso nós temos que discutir, porque isso é uma vergonha. A universidade, estou fazendo o meu papel. Não está. Não está fazendo o seu papel. Então eu acho que nós temos que discutir a mentalidade que está dentro da universidade. Nós temos que discutir a mentalidade que está dentro da universidade. Seu papel social de fato. Seu papel social de fato. Não é apenas... Tá saindo, senão não grava depois. Desculpa. Não, eu não sei. Vamos ver se esse aqui funciona. Aqui. Então não é apenas ela abrir suas portas para cursos de licenciatura. É mais que isso. Ela discutir o papel da licenciatura e entender que para melhorar a educação básica, ela tem responsabilidade social sobre isso, ela precisa mais do que apenas fazer os cursos de licenciatura. A Secretaria de Educação e a CAPES têm colocado à disposição, como eu falei, vários programas, mas também um pouco fora da realidade. Um pouco fora da realidade e da vida do professor concreto da rede. A CAPES mesmo criou uma equipe de professores que eu respeito, que foram pesquisadores, que foram discutir a formação de professor. Muitos deles saíram ou foram trocados exatamente porque eles tentavam colocar para a CAPES a realidade. E a CAPES não tem essa realidade na cabeça. Não tem. Então, as exigências que são feitas também desses programas são completamente fora, muitos fora da realidade. Então, era isso que eu tinha para refletir e completar o que Jussara falou. Tá bom, pessoal, vamos abrir então 5 perguntas. Companheiro lá do México, por favor. Pode. Terminar com a boate aqui. Por favor, então, por primeiro, depois. A luz, por gentileza. Oi, meu nome é João Vargas, eu sou da DURGS, tá? O que eu vou dizer tem mais a ver com a fala da Madalena do que com a fala da Jussara, da brilhante fala da Madalena. Com relação ao respeito do professor, quem já viu o filme O Anjo Azul, deve lembrar que o professor Unrat era considerado na cidade tão importante quanto o prefeito, ou o delegado de polícia, ou um médico. Professor, ele era um simples professor do liceu lá, naquele filme O Anjo Azul, é com a Marlene Dietrich. Tá? Quem não viu esse filme, pode vê-lo, especialmente por esse detalhe, né? Como os professores foram respeitados. Bom, o que eu quero falar é o seguinte, vamos pensar num garimpeiro, tá? Um cara que vai lá catar ouro, ou catar um diamante, ou catar uma esmeralda, que trabalha com sem camisa, com um pano na cabeça, sem proteção, nem nada. Ele pega o ouro, pega o diamante, descobre. Depois lá, num ourives lá, né, com ar-condicionado, com luvas, com aqueles óculosinhos de proteção, lapida o diamante. Quem ganha, esse ourives que lapida o diamante, ou que faz o ouro lá, sei lá, faz o anel de ouro, ganha muito, muito, muito mais do que o pé de chinelo que está lá, cavocando na natureza, me perdoem aí os ecologistas, né, e procurando a matéria bruta. Tá? Essa ideia que eu estou tendo, eu já estou finalizando, essa ideia que eu vou expor, eu já a tenho há uns 15, 20 anos e sempre a mencionei na URGS onde eu trabalhei, agora aposentado. Qual a ideia? Que um professor do ensino básico, né, que seria uma solução para a fala da Madalena, ele deve ganhar tanto, pelo menos tanto, se não mais, do que um professor universitário. Nós, na universidade, já pegamos, né, os cérebros prontos. Né? O professor do ensino básico, esse que pega ônibus e que, né, 3, 4 ônibus, né, por que ele ganha uma merreca comparado com o que nós ganhamos? Tá? E finalizando,
Eu acho que essa ideia o PROIFES já aplicou, de certa forma, relativamente dentro do âmbito da sua existência. Quando fez os salários do EBTT, né? Do EBTT serem iguais aos salários dos professores universitários. Porque essa ideia, então, já existente, graças ao PROIFES, não pode ser expandida para todo o ensino, né? E eu acho que isso resolveria o problema, isso motivaria os professores. Né? Vou fazer licenciatura porque eu vou ganhar bem, tão bem quanto um professor de universidade. Né? Não adianta fazer discursos e fazer, né, como eu vou dizer, congressos, tem que pagar bem os caras no final. Vai fazer o país ficar mal. Exato. Tá bem, já tem todos os inscritos aqui, a Cristina e o companheiro do Chile aí. Vamos lá. Encerradas as inscrições, pessoal. Hola, buenas tardes. Soy Juan Arancibia de la UNAM de México y investigador de la Internacional de la Educación para América Latina. Hace 4 años hicimos una investigación sobre formación docente en Chile, Perú, Nicaragua y República Dominicana, y quisiera compartir algunas ideas que obtuvimos de ahí para ver si sirven para enriquecer esta discusión. En primer lugar, nos encontramos con que no existía en ninguno de los países un sistema integrado e integral de formación docente. Entre que la formación se daba en muy diferentes tipos de instituciones, escuelas normales, institutos de formación superior, universidades públicas, universidades privadas. Cada una de las instituciones terminaba haciendo finalmente lo que le parecía conveniente, pero sin responder a una directiva, a una directriz nacional acerca de cuáles eran las necesidades efectivamente, con qué características, qué tipo de formación, qué visión pedagógica, que no tiene por qué ser única, pero que tendría que tener ciertas características hoy día. En definitiva, sistemas de formación profundamente desintegrados, sin estar vinculados con planes nacionales de desarrollo, y sobre todo en estos tiempos en que el discurso es que la educación resuelve todo, ¿verdad? Se ha creado esa mitología de que si cada uno estudia, se forma, ya resolvió su vida, y por lo tanto al resolver cada uno su vida, el mundo resolvió su vida. Entonces esta mitología no tiene coherencia con lo que ocurre en la práctica, por lo menos de la formación docente. Programas de formación en servicio absolutamente dispersos, insuficientes y mercantilizados en la mayor parte de los países. Es decir, un espacio básicamente aprovechado por instituciones privadas y por ONGs para obtener recursos adicionales, pero sin que hubiera efectivamente una concepción articulada de qué debería ocurrir con esto. Bueno, desarticulación entre la realidad y la formación de las escuelas. Aquí surgió una duda, es una duda, no es una certeza, de si el desplazar, como ha ocurrido en muchos países, completamente la formación docente hacia las universidades, no había alejado la formación docente del aula, porque las universidades hoy día están procesando a través de una fetichización de grados, donde lo importante es que el profesional sea un doctor, no importa si el doctor tiene 25 años, 30 o 40, lo importante es simplemente que tenga el grado. Y muchos de esos que hoy día están formando pasaron por el aula, pero cuando eran niños, nunca volvieron a regresar al aula. Entonces, uno de los problemas que surgía era la necesidad de cómo rearticular la formación, especialmente la universitaria, con el aula, porque la distancia tendía a crecer en la medida en que se iba renovando el personal académico de la universidad.
porque muchos de los anteriores sí habían hecho una carrera paulatina para llegar allí. Pero ahora, en que para entrar a la universidad ya hay que ser doctor, entonces cada vez entra personal más joven, que no está mal, no tengo nada en contra de los jóvenes, yo también alguna vez fui joven y bello, ¿verdad? Pero efectivamente aquí sí surgía un problema. Luego, ausencia casi absoluta de formación en el uso de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación, lo cual da por resultado que en muchos países se estén instalando verdaderos elefantes blancos, aulas con pizarrones electrónicos, laboratorios con muchas computadoras, que en general los profesores no saben usar. Y esto con profundo respeto lo digo, ¿verdad? Sin duda los estudiantes están más avanzados que muchos de los profesores en esto. Nos comentaban los compañeros en Uruguay que los muchachos le decían a sus profesores porque repartieron, ustedes saben, repartieron computadoras a todos. No se preocupe, profesor, nosotros le ayudamos, ¿no? Pues creciente distancia entre, bueno, después el problema de especialización. Muchas de las maestrías y doctorados y de las especializaciones no están destinadas, nos encontramos con que la mayoría en realidad no está destinada a reforzar el trabajo del profesor en el aula, sino más bien a permitirle un camino de salida del aula. Son maestrías que no sirven para que el profesor dé mejor clases de matemáticas, de historia o de lo que sea, sino que le sirven como camino de huida del aula hacia procesos normalmente de administración educativa y no de docencia. Y finalmente también, no son todas las cosas que encontramos, pero tampoco soy ponente, ¿verdad? Finalmente también el tema de que no se dispone de tiempos y espacios para la interacción entre los pares, para poder intercambiar experiencias, para poder reforzarse mutuamente, etcétera. Y el otro elemento que también se encontró es que los procesos de inducción o de acompañamiento a los nuevos docentes no existen o son completamente insuficientes. Realmente nos encontramos con que los lanzan, ¿verdad?, a los nuevos profesores a los leones, a ver qué pueden hacer. Gracias. Eu me inscrevi para manifestar-me e dizer que fiquei satisfeito com a proposta, com a posição apresentada pela Madalena em relação à educação à distância. Por quê? Porque eu tenho escutado muita crítica em relação à educação à distância e fui um dos críticos da educação à distância e, infelizmente, ela realmente é usada por um bando de picaretas. Essas empresas todas aí da mercantilização da educação, quase todas, têm lá um estúdio de educação à distância e vendem diploma pelo país afora. No entanto, a experiência que a gente vivenciou no Instituto Federal do Paraná, que infelizmente está sendo jogada a água que se lavou a criança, está sendo jogado fora junto com a criança, ou seja, em vez de jogar só a água suja, jogou-se a criança junto, porque está sendo desmantelado totalmente um processo muito forte de educação à distância, que tem polos ainda em todo o Brasil. O professor Rubens, que está aqui, fez concurso para a educação à distância, com treinamento próprio para a educação à distância, e nós tínhamos lá uma equipe de 32 professores, que ainda era o suficiente, mas que tinha um processo pedagógico muito forte de acompanhamento de educação à distância com polos presenciais. O professor Otávio tem uma experiência muito forte na área de aquicultura e pesca, de uma integração e de um acompanhamento de filhos de pescadores em todos os estados do Brasil hoje, com experiência muito rica e muito produtiva, onde a gente viu como única forma de inclusão dos filhos desses pescadores
nos diversos locais do litoral brasileiro ou em beiras de rios, era a educação à distância. Então foi um processo que, na minha avaliação, muito rico, sério, e aí somar-me na fala da professora Madalena. A educação à distância, no âmbito da UAB, ou feita enquanto um processo de inclusão social, é uma ferramenta que precisa ser considerada, sim, por nós, como uma ferramenta de inclusão social e como uma ferramenta da educação libertadora, da educação inclusiva, etc. Eu só queria dar esse testemunho e chamar a atenção de que é muito fácil criticar, mas é uma ferramenta que a gente precisa considerar no nosso discurso e que precisa defendê-la como ferramenta de inclusão social na educação brasileira. É só chamar mais uma vez a atenção para essa formação dos professores e como ela é feita, como diz a Madalena, né, os estudantes, ainda estudantes, já se tornam professores, e quando formados, em que tipo de instituição são formados? Essa é uma grande preocupação também, porque se você tem um estudante numa instituição em que não há nenhum compromisso com a educação, e sim apenas com o mercado, ele pouco importa o nível de qualidade educacional que essa instituição oferece. E se formos professores que vão trabalhar, aí, professor, com as séries iniciais. E também defendo isso, né? Sou professora das séries iniciais, ensino médio, mas das séries iniciais. Eu comecei minha carreira nas séries iniciais. E hoje nós temos o valor hora-aula, diferente para quem trabalha na educação infantil, para quem trabalha nas 5 primeiras séries iniciais, depois nas 4 últimas e do ensino médio e educação superior. E quanto menor o aluno, menor o valor da hora também. Eu acho que eles calculam o valor da hora-aula de acordo com o tamanho do aluno, entendeu? Se é pequenininho, Se pega, então, por exemplo, as creches públicas, né, porque não eram nem consideradas escolas, instituições, então aí que o valor era menor ainda, porque eram consideradas as babazinhas e trabalhavam nos berçários. Então há essa inversão. E aqui presentes estão várias companheiras da CNTE numa luta imensa pelo piso nacional. E nós vimos o que aconteceu. Diversos governadores, dentre eles nossos, porque aí nós podemos considerar alguns nossos com C cedilha, né, porque aí não são nossos com 2 S. E que não nós com C cedilha. Eu costumo falar, quando é nosso, eu falo nosso com C cedilha, porque só pode ser. Não pagam o piso. Não pagam o piso, sequer o piso nacional. Ou quando pagam, consideram para 40 horas. E não a discussão que foi feita. Então, assim, de fato, não é muito motivador, quase nada motivador, para que os nossos jovens, que veem os professores como sofressores, né, muitos jovens falam, já vai o sofressor, querer ser professor. Não é motivador. Não é motivador. Nós temos que, de fato, trabalhar muito qual é o modelo de educação que nós queremos e o que nós queremos. Então, era só fazer essas reflexões para poder ajudar no debate. Obrigada. Último inscrito, companheiro. Ivan. Gracias. Quiero hablar no a nombre de FAUESH, sino como docente de la UMCE, la universidad pedagógica más importante en Chile, la formación de profesores. También puedo decir que tuve experiencia como docente en la enseñanza primaria, en la secundaria, además de la universidad. Además fui director 3 años del colegio que tiene la universidad, un colegio con el 85% de estudiantes considerados vulnerables. Bueno, hemos podido detectar allá en la universidad que en la formación de profesores un problema que es a nivel nacional, donde hay una educación estandarizada. Tenemos una educación estandarizada en la formación de profesores, pero la realidad chilena, y tal vez acá me imagino que es parecida, es altamente segmentada. Y ahí ya eso
comienza a hacer agua la formación de profesores. Por otra parte, las universidades chilenas, y también nosotros como Universidad Pedagógica, tenemos el problema que no estamos formando profesores para colegios vulnerables. Y lo digo muy convencido en eso. Un problema serio, el autocuidado. Como cuando estuve como director, siempre contratábamos a los profesores mejores egresados de la universidad. Tuve 5 ocasiones que los profesores duraron un mes en aula y colapsaron, terminaron con estrés severo y con depresión, porque no estaban acostumbrados para tratar con ese tipo de estudiantes con problemática de hogares disfuncionales, hogares monoparentales, hogares que muchas veces tienen un entorno muy complicado de tipo socialmente, donde la droga también era muy fuerte, problemas del alcoholismo, una serie de elementos ahí adversos a los estudiantes. Bueno, esos profesores renunciaron, siendo los mejores egresados. Por otra parte, tenemos también que aún si nosotros formáramos buenos profesores, en el caso de Chile, que fueran los mejores los profesores que se requieren en el sistema, ocurre que en general, entre los buenos y malos profesores, al 7º año en Chile, emigra hacia otra área de trabajo, otras áreas laborales, el 50%. Y en el caso de los mejores maestros salidos de las universidades chilenas, eso ocurre al 5º año. Por lo tanto, el énfasis que tiene el gobierno actual de Chile en formar buenos profesores no es la solución para resolver el tema de la calidad de la educación en Chile. Yo lo digo esto porque tal vez puedan tener un problema surgir acá de manera similar. Y la migración se da, en primer lugar, por el maltrato que reciben en las unidades educativas, en los colegios, en los liceos, y especialmente en los colegios particulares, más aún que en los colegios municipales o estatales. Está por otra parte en los sueldos. Los sueldos que van en Chile, muchos de ellos ganan $1.000 al mes y es realmente insuficiente. Y el máximo de los casos son $2.000. Está muy por debajo, o sea, la 4ª o 5ª parte de un profesional con la misma cantidad de estudios universitarios. Por otra parte está el tema que ya se discutía, pero a nivel de educación superior, el tema de la carrera docente. El año pasado estuvo en el Congreso chileno la propuesta de Piñera, del presidente Piñera, para una carrera docente, pero el Colegio de Profesores de Chile no la aceptó, porque a pesar que, por otra parte, era solamente para los colegios estatales, públicos. Y aún así era con condiciones muy adversas, y creo que también debería ser extensivo a todos los maestros, ya fueran de colegios estatales o privados. Por otra parte está el número de alumnos que debe atender un profesor, que son los colegios, algunos particulares, son 45 alumnos, los estatales también, y debe corregir pruebas, y en muchos casos tienen el 75% de horas en aula. Prácticamente no le queda tiempo para corregir pruebas, ni para preparar materiales, ni para hacer las planificaciones, lo que se debe hacer en tiempo de horario familiar de la casa. Por lo tanto, hay algunos elementos que tal vez como datos le puedan servir. Gracias. Vamos então já passar para nossas painelistas. A ideia então é responder as questões aqui e já fazer as suas considerações finais. Vamos inverter então, agora começa a professora Madalena. Bem, não foram feitas necessariamente perguntas. Eu acho que o companheiro nosso Ivan, como nosso companheiro do México, acaba que traz para nós elementos que mostram que existe uma coincidência, né? Na verdade, o que acontece nesse país acontece aqui. Aqui nós temos o mesmo problema. A Jussara levantou. Como é que você equaciona de alunos por sala? Como é que você equaciona a questão do salário do professor? Que o salário do professor é um dos salários mais baixos. No PNE,
nós dissemos o seguinte: nós precisamos equiparar o salário do professor ao salário do outro profissional graduado, tanto no município quanto no estado. Então, o engenheiro no município, ele ganha 5 vezes mais do que o professor, sendo que ele tem a graduação como professor. Então, são bandeiras que nós colocamos na política pública para tentar solucionar, além do problema de existir uma inversão aqui no Brasil, como existe, como já foi relatado também no México, em outros países e também no Chile, que é a inversão do professor que trabalha com a educação infantil ganha menos do que o professor que trabalha com a formação de educação média. O que é um absurdo, porque se você for ver do ponto de vista do trabalho do professor e da importância que tem, o professor da educação infantil deveria ganhar mais do que o professor da educação superior. Deveria ser o inverso, não é? Porque ele pega exatamente o início... Não existiria a educação do ensino médio? Pois é. E ainda mais quando o Jussara coloca um dado que é importante, que é o seguinte: nós lutamos pela universalização, só que a universalização tem sido perversa, porque a universalização ela não está sendo acompanhada pelo número de professores efetivos, nem está sendo acompanhada por uma formação mais sólida, nem está sendo acompanhada por um plano de carreira que dê maiores condições de trabalho. O que tem vindo é o número maior de alunos por sala, uma diminuição do tempo de preparação de aula e um rebaixamento na formação. Então, nós que lutamos pela universalização, porque os produtivistas e neoliberais no Brasil, eles não querem a universalização. Eles dizem o seguinte: o problema da educação pública ser de má qualidade é porque ela é universal. Porque na visão liberal que eles têm, só pode existir uma coisa boa quando há concorrência. Se não existe concorrência, existe desvalorização. Se a escola é gratuita e universal, nem o aluno dá valor, nem o professor dá valor, porque não existe a concorrência na concepção deles. Então, nós perdemos, porque nós lutamos pela universalização, contraditoriamente, essa luta tem trazido piora nas condições de trabalho do docente, o que faz com que o círculo se renove, piora a qualidade de educação. Porque se você piora as condições de trabalho do docente, você objetivamente piora as condições da educação. Então, nós vivemos num círculo vicioso que eu insisto, não é tarefa do movimento sindical quebrar. Não é tarefa. A nossa sociedade não compreendeu ainda isso, e eu acho que a nossa universidade também não compreendeu. Como eu penso que as universidades também têm dificuldade de compreender, tanto no Chile como no México e em outros países. Então, acho que é um trabalho político que nós vamos ter que fazer, não é? E obrigado pelo convite. A Conte é cada vez mais honrada de estar participando deste encontro internacional. Sara. Eu também, na mesma linha da Madalena, né, acho que as pessoas que se inscrevem para contribuir também, não é só para perguntar, questionar e eventualmente também até discordar da mesa. Então, acho que é uma contribuição, por isso eu vou fazer aqui 4 observações, né, para contribuir com o horário também. Primeiro, uma coisa que não deu tempo de falar, mas que é uma formulação assim muito cara para a CNTE, que é a questão da escola como espaço educativo. Isso supõe também a presença de outros profissionais na escola, como os funcionários, tá? Eu acho que a gente avançou bastante na questão da formação dos funcionários de escola, dos pedagogos, e nesse particular a gente teve uma boa experiência de EAD com a UNB, com a Universidade de Brasília, uma coisa muito assistida, direcionada. Então, queria fazer um pouco esse registro, embora aqui a gente esteja tratando de formação de professores. Mas tem alunos que conhecem mais a pessoa que os recepciona na porta da escola do que o diretor da escola. Então, e aquele que atende na hora do recreio, que interage com ele na hora do recreio. Então, a gente tem que considerar isso na formação dos profissionais também, do conjunto. A segunda observação é de que, do ponto de vista da educação básica,
Não que ela seja uma depositária de todas as suas expectativas na universidade, que não é isso também. Mas o que a educação básica espera da universidade, da sua relação com a universidade, é uma relação mais constante. Isso que acho que foi o Arancibia que falou. É algo permanente de acolhida dos novos profissionais, porque a aprendizagem constante, né, é muito, né, derivada da praxis, é muito derivada do projeto político-pedagógico da escola, mas na sua relação com os saberes da universidade. Eu acho que é a recíproca verdadeira, né, que o Arancibia falava. Também o formador da universidade, ele tem que voltar a beber na fonte, né, tem que, né, não pode também se distanciar. A terceira questão é sobre as TICs. Aí, nesse particular, somos todos aprendentes. Isso não significa a gente descuidar, né, da nossa cultura letrada. Eu tive muitas alunas do curso de pedagogia, 8 entre 10 alunos, fiz uma vez um trabalho sobre isso, 8 entre 10 alunas, lá no interior aqui do Rio Grande do Sul. Elas me diziam, ó, eu vou fazer pedagogia porque eu não quero ser empregada doméstica. Isso significava o seguinte, ó, que bom que democratizou, tá, o acesso dessas pessoas na universidade. Mas elas tinham lido 2 livros quando elas chegaram na universidade, 3 livros. Então, isso também a gente não pode deixar de pensar, tá, que a nossa cultura também ainda continua, também em grande parte, né, sendo... e é essencial para a nossa formação geral, humanista, etc. Né? Bom, a universidade não é o lugar da compensação, mas tem que considerar isso. Tem que considerar, né? Senão a gente vai sempre perpetuando o círculo, né, vicioso. Eles chegam mal preparados na universidade, daí saem, reproduzem na escola. Então, todos nós temos compromisso de romper, né, o círculo ou ajudar a corrigir. E, para finalizar, dizer da importância desse encontro. A CNTE é filiada à Internacional da Educação há mais tempo que o PROIFES e a CONTE, também pelo fato de que a Internacional sempre foi majoritariamente da educação básica, e os sindicatos da educação superior fazem muita falta para a formulação da Internacional. Então, acho que fortalecer, né, essa relação para nós é muito importante aqui para a região e também para a Internacional no seu conjunto, né, porque, de fato, né, a reflexão que se faz nos sindicatos da educação superior, ela é vital para nós nos associarmos no conjunto de reflexão que nós fazemos. Então, eu quero parabenizar pelo evento, né, e com certeza, né, esse tempo em que a gente passa refletindo, às vezes é para levar um pouco mais de angústia para casa, mas pelo menos é socializado. Acho que esse, né, é um grande papel da gente refletir, né, e procurar nos próximos encontros, né, a gente repete um pouco, mas pelo menos já está já vem de um outro patamar, né? Então, muito obrigado e parabéns. Em nome do comitê aí organizativo do evento, quero agradecer aí a professora Madalena, a professora Jussara, pela participação, pelas brilhantes colocações aqui para nós, e dizer que então hoje encerramos o nosso debate brilhantemente, agradecer a presença de todos nós, somente os guerreiros que ficaram até o final aí, desejar boa noite e amanhã de manhã estaremos aqui de novo. Obrigado, muitas graças, muito boas noches.